Olá, sejam bem-vindos ao podcast da Carreta pelo Agro. Meu nome é Frederico Leite, estamos na cidade de Parnamirim, na Festa do Boi. O evento da Festa do Boi é um dos maiores eventos da agropecuária do Brasil. Hoje iremos conversar sobre um tema muito importante e muito atual, que é o IA na contabilidade, que hoje no nosso dia a dia vem acontecendo mudanças em virtude da inteligência artificial. Estamos recebendo os nossos amigos, o Erivan, a Radna e o Rossini, do Conselho de Contabilidade do Estado do Rio Grande do Norte. E já vamos dando boas-vindas e fazendo já as perguntas. Ô Radna, o que é inteligência artificial e o que é a inteligência artificial e como ela se aplica à contabilidade? Eita, vamos embora, vamos começar já quente. A inteligência artificial é justamente quando as máquinas começaram a entender e a pensar e a dar respostas rápidas, né? Então, para nós, aparentemente é um tema recente, mas quando a gente vai para o segmento tecnológico, é uma temática muito antiga. Por que está se falando tanto em IA agora? Porque a IA se popularizou, né? A OpenAI, em 2022, resolveu abrir o código e deixar acessível a todos. E com isso veio um avalanche, um tsunami gigante, sem precedentes, e que está impactando todos os setores, né? A contabilidade, por essência, é uma ciência, Fred, que sempre que a humanidade evolui, ela evolui rápido. A evolução dela, dos meios de realizar o trabalho contábil, está associada à evolução tecnológica da humanidade. Então, quando tecnologia na contabilidade era a escrita, nós, né, registrávamos, os escribas registravam. Então, agora a gente está vivendo mais uma revolução rápida. E na contabilidade ela vai trazer um impacto sem precedentes. Porque você imagine que até então nós registrávamos o passado. Então, nós registrávamos os fatos que tinham ocorrido na contabilidade. Com o advento, né, com a massificação da IA, com a popularização, a gente consegue não mais ficar preso aos registros, mas trabalhar uma contabilidade muito mais preditiva. E isso deixou muito mais acessível a todos os profissionais. Perfeito. Então, imagina que até bem pouco tempo atrás, teria acesso a softwares mais robustos, empresas de mais recursos financeiros. Hoje, com acesso, com uma assinatura e um celular, você já consegue rodar muitos dados. Então, tanto do ponto de vista da IA generativa, quanto do ponto de vista da IA preditiva. Perfeitamente. Ô Erivan, e como o Conselho pode ajudar os profissionais hoje no dia a dia com essas mudanças todas que estão ocorrendo? Vamos lá, obrigado pelo convite, Agro pelo Brasil, estamos aqui juntos, né? Olha, o Conselho Federal de Contabilidade e os Conselhos Regionais de Contabilidade têm a preocupação, através do Programa de Educação Continuada, de inserir a discussão sobre a massificação, porque no nosso meio já trabalhamos, já utilizamos os conceitos de IA há algum tempo, né? Só que agora com mais ênfase, porque os processos mudaram e a capacidade de gerar informações a partir de um banco de dados enorme cresceu. A Adna estava falando aí do poder preditivo das informações. O sistema contábil brasileiro, preocupado com isso, tem apresentado propostas de informação, incluindo essa temática, porque isso, inclusive, é uma coisa assim aderente e inerente ao nosso trabalho, considerando as políticas de governo eletrônico e outras coisas que hoje que se faz no Brasil. Por exemplo, se a gente pegar a parte que todo mundo debate, a questão tributária, reforma tributária, hoje o modelo tributário brasileiro já existe que você tenha ferramentas que lhe possibilitem mitigar eventuais erros, como, por exemplo, recolher imposto indevidamente sobre um determinado produto. Então, a utilização de IA facilita naturalmente
o desempenho do trabalho do profissional, e Sim. qualificando o sistema, dando essa oportunidade, ajuda o empresário, a sociedade e o próprio governo a que as relações comerciais elas sejam justas. Então, o Conselho tem sim trabalhado no sentido de abrir a mente do profissional e outra coisa, não só abrir a mente, é a história de dar a isca ou o peixe. O Conselho tem dado o peixe e tem dado a isca, Verdade. na medida em que prepara a comunidade e nosso conjunto de associados para essa vanguarda, né, que é a utilização da IA nos negócios. Perfeitamente. Então eu vou passando para o nosso amigo Rossini. Rossini, quanto à automação inteligente, pode impactar a empregabilidade no setor contábil, né? É uma mudança muito, muito radical e que se o contador ele não estiver acompanhando essas mudanças, ele pode ter problema no futuro. Vamos lá, Fred, obrigado pelo espaço, é um prazer estar aqui, dividindo essa bancada com vocês. A gente tem que partir da seguinte perspectiva: os profissionais, minha área não é a área contábil, é a área jurídica, mas todos nós profissionais liberais temos que se ater a algumas ferramentas legais. A IA ela veio para facilitar a vida, seja ela em qual possibilidade for, né? Mas a gente tem que se ater ao seguinte: a IA ela foi feita para dar uma determinada resposta para algumas coisas, né? Vai depender dos prompts que você vai colocar ali e é necessário que os profissionais estejam adaptados, porque muitas vezes ela vai dar uma resposta, mas muitas vezes daquela resposta você vai ter que ter uma capacidade técnica para analisar aquela resposta. Então, ela dificulta um pouco nessa perspectiva. E aí é necessário que tenha um profissional capacitado da área, realmente, para que possa analisar. E sim, vai ser um impacto muito bacana que ela vai trazer sim para a sociedade. E aí, alguns tribunais, a própria contabilidade já tem utilizado muito, como o próprio Ivan falou. A Radna também já utiliza bastante isso, né, Radna? Eu queria até dar uma puxada para a Rossini, que esses dias eu fiz até um post muito bacana, que a IA ela não substitui contadores. A IA substitui tarefas. Quem se adapta, cresce. Quem resiste, fica para trás. Né? Então, imagine que hoje, dentro da nossa cadeia produtiva de contabilidade, a gente gastava muito tempo com conformidade Sim, e entregava pouco valor ao empresário. perfeitamente. Com a automação de tarefas e a IA generativa e a IA preditiva, a gente passa a não mais entregar apenas conformidade. A gente passa a entregar valor. Então, imagina o seguinte cenário, Fred. Você vai iniciar um CNPJ no setor agro e você vai começar do zero. Você não tem base de dados ainda. Então, o contador, nesse cenário, ele teria muito trabalho para reunir e montar um cenário para essa empresa. Com a IA preditiva, tudo muda. Então, a gente consegue não só simular a funcionalidade dessa empresa, trazendo não apenas dados do setor, mas condições climáticas, condições de solo, prever produtividade. Então, assim, imagine que até agora a gente viveu na Idade da Pedra. Sim. E que agora, realmente, a gente começa a surfar em um mar de mil possibilidades. Eu queria complementar, Fred, se você me Não, permite. perfeitamente. A questão que foi direcionada ao Rossini, mas ela tem que ser abordada sobre dois aspectos. O primeiro, há impacto na profissão e na sociedade, isso é fato. O impacto é negativo? Nunca, jamais. Veja a capacidade de adaptação da profissão contábil. Se pegar a minha geração, eu tenho 54 anos, faço essa semana, prepara os presentes aí, tá? Ela é uma geração de transição de conhecimento. E foi exigido da minha geração, é exigido que a gente tanto trabalhe com a questão documental, né, com determinados tipos de reporte, ou seja, maneiras de prestar conta. A IA, ela está dentro da geração Y e Z como uma coisa natural. Hoje, para eu e você, com todo respeito, mexer no computador, como se diz no popular, antigamente a gente fazia um curso.
Sim. Tinha um setor de processamento de dados dentro da empresa. Então, as informações que estavam ali, elas dependiam de uma única pessoa. Hoje, isso é inerente à atividade das pessoas. Então, no mercado de trabalho, não vai haver queda de absorção profissional. Pelo contrário, vai absorver mais ainda essa geração que Perfeitamente. bem domina esse conhecimento. Então, assim, é meio que um tabu e um falso conflito de informação dizer que a contabilidade ela impacta negativamente, por exemplo, a IA impacta negativamente na geração de emprego. Pelo contrário, a gente vai precisar de mais gente que consiga entender como ela funciona para prestar as melhores informações. E essa capacidade preditiva que a Radina chamou atenção por 2 vezes, isso é teorizado há muitos anos. Mas veja, o que é que a IA pode fazer, aqui pegando o gancho na fala dela? Antes, você pegava um punhado de ração e jogava lá para o animal. Hoje, a IA, por exemplo, ela ajuda os gestores na área do agro a saber exatamente qual é a gota, quantidade. Aquilo interfere na cadeia de custo e o profissional da contabilidade, através disso, tem condições de dar uma consultoria melhor, por exemplo, nessa questão, para que diminua o custo, barateie o produto, acelere produção, uma série de outras coisas. Então, assim, é um ganho geral. Mas, logicamente, isso tem um preço, que é o preço da adaptação. Com certeza. E eu queria só fazer uma fala que ainda sobre essa questão da empregabilidade, que é o seguinte, tá? A gente está vivendo num momento hiperconectado e, ao mesmo tempo, desconectados fisicamente. Então, a IA, a gente parte do pressuposto que a gente vai está automatizando mais tarefas, mas, do outro lado, a gente precisa estar mais junto do cliente, pessoa a pessoa, homem a homem. E esse homem a homem, ele exige mais tempo e ele exige mais pessoas. Então, a gente parte para um caminho de que eu automatizo o que pode ser automatizado, que é conformidade, e a máquina vai fazer a conformidade melhor do que a gente, e nós vamos nos relacionar. Então, ao passo que a gente precisa entender mais sobre tecnologia, nós precisamos melhorar as nossas relações e a nossa comunicação. Porque a IA nada vale se você não se comunica. E um fato interessante é que toda a revolução tecnológica, ela tem uma aderência mais forte pelos jovens. Os jovens estão mais aptos. Então, a gente viu isso acontecer no surgimento das redes sociais. Os jovens se comunicam melhor. Com a IA é diferente, Fred. Se comunicam melhor quem tem mais vocabulário, quem tem mais repertório, quem tem mais expertise. Então, a gente tende a viver grandes momentos. Por quê? Tem uma volta daquele profissional que estava se sentindo excluído, porque ele tem uma capacidade de comunicação melhor, tem mais repertório, tem mais bagagem. E a gente tem um momento intergeracional. Então, assim, é muito mais... não é apenas sobre automatizar tarefas, mas é sobre repensar modelo de negócio, é sobre repensar modelos de interação. Sim. Então, assim, para mim, é uma revolução sem precedentes. E essa revolução, então, como é que a legislação brasileira, ela está se adaptando exatamente ao uso do IA? Já existe alguma legislação específica nesse caso, no uso da contabilidade? Porque o IA ele pode ser responsabilizado por algum erro contábil ou ainda está... Enquanto mecanismo, se me permite abrir aqui a discussão, enquanto mecanismo, a gente está falando de um processo que depende do trabalho humano. Sim. E, logicamente, esse trabalho humano traz uma série de responsabilidades. Eu vou me atrever aqui a fazer um desenho que, assim, é fruto do conhecimento geral e do âmbito regulatório. Quando a gente trabalha com LGPD, sistemas como o SPED, que é o Sistema Público de Escrituração Digital, e outras ferramentas, a gente tem a interface externa, né, que é visível à sociedade do que ocorre. Mas, para gerar informação para alimentar aquele banco de dados, o profissional da contabilidade na base utiliza seu conhecimento,
os APIs e outros aplicativos e outras linguagens que são permitidas para você construir informação. Logicamente que a responsabilidade vai para o CPF ou para o CNPJ, mas é preciso que as pessoas entendam que o governo ele monitora também nesse nível Perfeitamente. essas ações e essa alimentação. Então, o fato de, por exemplo, o que se conhece comumente como declaração de imposto de renda, a interface que é apresentada à sociedade, ela depende da alimentação. E aquela alimentação ela é tratada também em nível de IA, que gera ali estatísticas, números, informações tais, que permite ao Estado brasileiro e a outros que no mundo atuem, ele fiscalize da melhor forma. E essa fiscalização, essa alimentação, ela traz responsabilidades, como eu acabei de falar, e essa responsabilidade é imputada para as pessoas, né? Física ou jurídica, para os responsáveis. Então, assim, regulação, dá para a gente enumerá-las, regulações interrelacionadas, de a necessidade daquilo atender determinados protocolos que o próprio Estado consigna, como você ter uma ferramenta para que ela alimente a escrituração pública, ela deve obedecer a critérios. Além disso, a própria LGPD também pode ser entrelaçada nesse processo. O que eu quero dizer que é uma teia que que congrega várias situações que nas pontas tem esse nível de responsabilidade jurídica que mais à frente nós vamos conhecer mais de perto. Melhor, né? Isso, exatamente. Vai sempre resvalar no responsável técnico, né? Então, por isso que é tão importante a segurança dos dados. É um momento, foi bom, Erivan e Lei Fred Geral do levantar Processamento de isso, Dados. mas é importantíssimo esse zelo nos dados. Até porque, por enquanto, né, é um universo sem dono. Sem dono, perfeitamente. Eu não sei se. Olha, deixa eu te falar. Eu ia dizer, eu não sei se eu tenho tempo, mas agora já. Não, pode, tá. Veja, essa questão da responsabilidade é uma coisa muito bacana. A primeira pergunta, salvo engano, que você fez a rádio, né, que é o que é inteligência artificial. Se fosse uma pessoa mais formal, ia dizer, isso é uma área da ciência da computação. Né? Se é uma área da ciência da computação que trabalha dados num nível de processamento tal que ela se regenera, ela aprende, ela se adapta a padrões e você comanda e ela vai desenvolvendo as tarefas como nós colocamos aqui. Mas esse nível de aprendizado depende de quem? Depende da gente. E aí, às vezes, tem uma coisa muito comum na linguagem de IA, e eu não sou a pessoa mais indicada, mas a gente procura se adaptar e aprender. E essas inteligências que produzem documentos, conhecimentos para referência, elas alucinam. Alucinam numa medida que, se você perguntar se existe, por exemplo, uma faculdade de ciências contábeis no município de Jucurutu, é possível que ela desenhe até o prédio. Mas então, a responsabilidade é quem trata. Então, sim, há uma preocupação de governos, o próprio sistema contábil está em pauta, e aqui é um risco meu falar isso, a questão da contabilidade digital. E o que seria contabilidade digital o que seria esse espectro contabilidade digital? É toda essa cadeia que envolve aqui, porque hoje você tem empresas que você não tem contato com ninguém e faz sua contabilidade. Então, isso aqui não é uma crítica a esse novo modelo de negócio, mas dizer que o sistema está preocupado. Então, sempre recairá nas pessoas. Então, nós precisamos cuidar das pessoas, como a Radna, em outras palavras, falou aqui, entender bem os processos para que eles sejam desenhados, e a inteligência artificial, a IA, ela permita a construção da boa informação. Porque imagine um dado contábil gerado de maneira equivocada a partir de uma informação alucinada, prestada ao Estado. Quem vai responder? O cliente vai sofrer na ponta e você vai ser responsabilidade civil, criminalmente, enfim, o que pode ocorrer. E nessa vertente da regulação, Fred, a gente tem que entender o seguinte: a sociedade, ela é natural que a gente convive num processo de evolução continuada, né? O que era as redes sociais há 20 anos atrás, o que é as redes sociais hoje. Eu sou muito novo a vista de vocês aqui, não dizendo que vocês são velhos, mas sou muito novo a vista de vocês aqui. Pelo amor de Deus. Mas, na minha época, eu tratava do MSN, entendeu? Às vezes a gente conversava pelo MSN, Orkut. Hoje em dia a gente tem o Instagram. Se eu postar uma foto aqui,
vai ter uma quantidade X rápida de visualizações. Naquela época, não. E aí, quando a gente trata do cenário de regulação, nós temos que ter uma coisa chamada segurança jurídica para regulamentar. Perfeitamente. Porque é a partir da segurança jurídica que a gente vai adaptar as responsabilizações, não que não tenha. E aí a responsabilização, como muito bem a Erivan falou aqui, a responsabilização ela vai para o CNPJ ou ela vai para o CPF. Por isso que eu endosso aquela fala que eu falei no início. Olha, a IA ela vai ajudar. Você prepara os prompts. Todos podem preparar os prompts? Pode. Eu não sou da área contábil. Mas se a Rádio Erivan preparar um determinado prompt sobre algum determinado nicho da contabilidade, é claro que a resposta da IA para eles vai ser bem melhor do que a que ela vai dar para mim. Isso é um fato, porque eles têm a capacidade técnica e eles sabem o que eles estão escrevendo ali. E nessa questão da regulação, quando você traz a regulação para a contabilidade, aí vamos lá, a gente tem a regulação da profissão por meio da limitação constitucional, né? O artigo 5º, inciso 13º da Constituição, vai dizer que os conselhos de profissões regulamentados eles são regulamentados por lei. Por sua vez, os conselhos de contabilidade eles são regulamentados pelo Decreto-Lei 9295 de 46, recepcionado pela Constituição com status de lei ordinária. Então, caberá ao Conselho Federal e aos regionais fazer essa regulamentação, vindo do Conselho Federal, sim, mas apenas em relação à ética profissional. Quando parte da figura da responsabilização, aí sim vai ter que servir uma lei do Congresso, fazer todo aquele trâmite regular, né, para que se tenha todo esse arcabouço, mas sabendo que, inclusive saiu recentemente algumas condenações aí na área jurídica, de que alguns profissionais já estavam sendo condenados pela quantidade excessiva de utilização de IA. Porque isso aí você vai engessando. Lembrando, como bem falou aqui os colegas que estão debatendo o tema aqui comigo, a IA ela vem para facilitar. Quando você começa a utilizar a IA de outra forma, desvirtuar o sentido de função dela. O IA ele não substitui o profissional. Não, ele substitui tarefas. Tarefas. E existe um ponto, Fred, que é muito bacana e que corrobora com o que Rosine falou, com o que a Erivan já trouxe em alguns pontos, que é o seguinte: imagine que a IA é uma lente de aumento. Então, se você tem capacidade técnica, ela vai aumentar essa sua capacidade técnica. Se você não tem capacidade técnica, ela vai diminuir a sua capacidade. Por quê? Porque para quem usa a informação, para quem constrói bases, teses, matérias, se apropriando desse conhecimento gerado por uma fonte artificial, ele está limitando a capacidade dessa pessoa. Então, assim, é uma grande lente de aumento. Quem é bom vai ficar melhor, quem não é, vai se utilizar disso como muleta e não cresce. Não cresce. Né? Então, por exemplo, eu acho no campo educacional uma revolução assim, sem precedentes. Você imagine que a gente tem pessoas diferentes sendo ensinadas de uma única forma. Na IA existem algumas possibilidades da gente ativar um modo tutor. Então, eu vou aprender, vou passar a estudar e aprender como na metodologia que eu consigo aprender. Rossini vai aprender da forma dele, Erivan vai aprender da forma dele. Eu gosto muito de poesia. Essa semana eu cheguei no escritório, peguei um poema de Fernando Pessoa, Linha Reta, e coloquei para discutir no modo aprendizado. Então, não tinha ninguém para discutir a construção daquele poema, mas com o Gemini, no modo estudar e aprender, eu fui discutindo a forma do eu lírico e tudo que Fernando Pessoa queria falar com aquele poema. Então, assim, perceba, em vez de eu pedir para ele gerar um poema para mim, eu pedi para ele discutir comigo a construção daquele poema. Maravilha. Perceba a diferença. A diferença. Então, em vez de eu me limitar e popularmente ser um fake, não, eu utilizei como uma ferramenta para melhorar os meus conhecimentos na obra de um autor que eu gosto. É diferente? É diferente. Porque a resposta aí ela vai dar, né? Isso é um fato, ela vai dar a resposta daqueles prompts, né? Mas aí a adaptação vai ficar assim. Ela nunca vai lhe deixar sem respostas. A Erivan foi muito feliz quando falou da alucinação, né? No modo estudar e aprender, a diferença ela não vai lhe trazer respostas prontas, ela vai dialogar com você. Sim. Então agora você não tem mais aquele texto solitário que você só lia. Agora você tem um professor com quem você debate, um tutor. Então assim, é revolucionário. E o número, né, vou chamar de ferramenta, para ficar mais fácil,
ferramentas que surgiram nos últimos anos, tem coisas assim que são maravilhosas para quem é da área acadêmica, feito eu. Por exemplo, às vezes eu peguei esses dias precisando ler o material, aí aquela coisa cansativa, que você tá com a vista cansada, quem passou dos 50, às vezes acontece isso. Eu falando de rede social, rede social era descamisada antigamente. Você não pegou o MSN, né? Não, o MSN é bem depois, homem. Então, o que que acontece? Você tem ferramentas que você joga o arquivo lá, ele cria um podcast. Se você entende da matéria, porque também pode alucinar, se você entende da matéria, você ouve aquilo. Não, tá tudo ok, né? Porque você quer só atualizar, ver alguma coisa, você deita ali como música, ou vai correr, ou vai andar, né? Faz tempo que eu não corro. Enfim, vai fazer alguma coisa e você tem um aprendizado rápido. Uma hora e meia de aula, você transforma ali 15, 20 minutos de discussão através de um podcast. E isso para essa geração é muito mais proveitoso, traz muito mais conhecimento e você tem condições de aplicar muito mais rápido. Eu sou professor de uma área que já há uns 3, 4 anos venho tentando me modernizar e é difícil, não é fácil, sair, né, de um paradigma que eu tenho que adaptar a aula. Eu estou convencido de que o tempo de aula nas universidades não pode ultrapassar mais do que 30 minutos. Hoje nós temos em torno de 1 hora, 1h30. Mas eu estou convencido, isso é a visão minha, que não pode ultrapassar 30 minutos, porque essa geração ela não admite ou não absorve bem o diálogo maior que esse período. Isso é a minha visão, senso comum, e também deve ter os estudos aí. Estou falando aqui com base estatística, mas isso é perceptível. E quando você usa essas ferramentas, coloca ele no nível de discussão e faz essa aplicação, o aprendizado é muito mais rápido. E eu tenho tentado, ultimamente, me adaptar a essas coisas. Hoje eu já estou bem mais. Você viu aqui que eu falei de uma coisa, sair da linha do muro, né? Porque eu tento utilizar. Por exemplo, eu estou tornando meu material de aula, que eu não envio mais slide, porque os alunos estavam... às vezes eu envio. Estavam transformando aquilo como fonte principal para estudo. Eu prefiro, então, pegar esse material e transformar num podcast. Não enviei ainda, porque eu estou fazendo experimentos. Mas as minhas aulas vão ser todas nesse formato. Eu não vim aqui discutir conteúdo, eu vim aqui aplicar o conteúdo. Escuta aí o podcast. Na sábado, domingo, feriado, de manhã, tarde, entendeu? Porque eu acho que isso vai me ajudar e vai ajudá-los com mais tempo. Esse é só um comentário à parte para falar de IA e como ela se adapta à saúde, educação, tudo. E a gente aqui, né? E a IA pode transformar essa conversa em algo muito mais objetivo, ou de uma maneira muito mais objetiva para quem for usuário desse nosso bate-papo aqui. Você imagina, a gente passa 8 horas, 9, 10 no escritório produzindo conformidade. Imagina o que é passar essas 8 horas pensando em soluções e utilizando a IA para trazer soluções. É muito mais proveitoso. Então a gente gastava o tempo junto para ficar todo mundo quieto, calado e concentrado. E agora vamos aproveitar o tempo junto para se socializar e fazer barulho. Né? Quando eu falo fazer barulho, é justamente trazer de volta essa conversa que é tão salutar. Assim, e trazendo um pouco para a realidade nossa hoje do Senar. O Senar hoje a gente perde muito em arrecadação, né? Porque muitas vezes, na hora de fazer o DAF, né? Muitas vezes o contador esquece do Senar. Lembra todo o sistema AS, mas esquece do Senar. Isso é muito comum, tanto na agroindústria como do produtor rural, pessoa jurídica. O IA, as ferramentas hoje, os softwares futuro, pode estar nos ajudando nesse sentido? Deve. Vou deixar aqui já a dica para vocês já pensarem. Vocês podem, inclusive, já trabalhar um agente. Então, na hora que eu coloco, por exemplo, o CNPJ nesse agente, ele já diz todos os códigos que devem ser recolhidos. Então, imagina, um profissional da contabilidade ia cadastrar essa conformidade no sistema, provavelmente esqueceria os códigos, faz parte, errar é humano. Né? Sim, se nós somos humanos, logo nós vamos errar. Então, por exemplo, um agente
de IA no Senar, coisas simples, como já tem na Receita Federal. Receita Federal tem o Léo, né? Você tira todas as suas dúvidas sobre imposto de renda. Então, um agente do Senar, na hora que você colocar CNPJ, por exemplo, ele já buscaria os quinais que tem nesse CNPJ. De acordo com os quinais, ele já detalharia os códigos de recolhimento do INSS ou quaisquer outras situações. Então, assim, a gente está falando de algo que agora é acessível a qualquer pessoa, com base em uma assinatura. Então, a gente tirou de grandes corporações um monopólio e transformou em commodity. Todo Talvez mundo o tem. próprio Estado, através, não sei como é que se dá essa relação com a própria Receita, a emissão, a vinculação de um CNPJ, ela já permite o conhecimento de que aquela entidade ela está obrigada a fazer esse tipo de recolhimento. Então, vocês, no nível de proteção de dados, que eu não vou aqui entrar em detalhes, mas acredito que seja possível, sim, né? Em nível nacional, eu não sei como é que está isso, mas acredito que vocês têm como monitorar a partir da criação. O passado é mais complexo, mais né? complexo. Mas mesmo assim, com as ferramentas que tem hoje, dá para ir buscar eventuais obrigações atreladas às empresas que deveriam repassar o percentual Perfeitamente. para vocês. Bom, isso já é uma deixa já para o próximo ano, né? Em parceria com o Sim, Conselho de Contabilidade, a gente está fazendo algum treinamento para os Sim. contadores do agro, Claro. né? Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. Agradecer a presença dos nossos convidados especiais e desde já vou passar para as considerações finais, caso queiram. Primeiro as damas, né? As damas primeiro. Só agradecer imensamente. Essas parcerias fortalecem ainda mais as nossas relações, fortalecem os nossos mercados e deixa toda essa relação muito mais transparente. Então, queria parabenizar o Senar por estar em busca de tantas parcerias e agradecer aqui meus caros companheiros, né, por estar conosco nesse momento. E estamos sempre à disposição para tratar todas as temáticas relacionadas à contabilidade, porque onde há negócio, há um profissional da Há um contabilidade. profissional de contabilidade. E o agro tem muito potencial de negócio, então o contador tem que estar junto e ampliando ainda mais esse potencial, Fred. Perfeitamente. Perfeito, Fred. Só agradecer a você, ao Senar, por ter cedido esse espaço aqui, né? Os colegas de bancada, a gente ter tratado desse tema aqui de altíssima relevância, não só para a contabilidade, não só para as profissões regulamentadas, mas para toda a sociedade brasileira, meu amigo. Muito obrigado e parabéns aí pela iniciativa. Da mesma forma, Fred, eu agradeço, né? O convite e a paciência, porque a gente fala muito. Dizer que isso aqui é uma oportunidade para o profissional de contabilidade, saber que o agronegócio no Nordeste, especificamente dentro do estado do Rio Grande do Norte, tem campo. Tem Com campo certeza. e eu tenho certeza que as ações do nosso Conselho Regional de Contabilidade e do Sistema Contábil do Brasil estarão voltadas, estarão Uhum. voltadas sempre para a melhoria da prestação de serviço. Prestação de serviço. E essas parcerias que são feitas, essas apresentações, só mostram que a gente tem essa preocupação e está comprometido de capacitar da melhor forma os profissionais, tanto por parte de vocês como por parte Com das certeza. instituições que eventualmente a gente representa. E como acadêmico, também queria agradecer essa oportunidade de debater aqui contigo e com vocês que nos assistem aí. Obrigado, pessoal. Até a próxima, né? Simbora. Deus quiser. Ah,